O Senhor não fala de uma bênção isolada, Ele fala sobre o indivíduo ser o proprietário de uma unção, de uma capacitação para dar certo. A questão é, o que Deus nos deu por meio de Cristo. Este texto fala sobre a bênção de Deus em todas as áreas. Família, vida financeira, casa, pão, água, até no amassar de pão, seria abençoado. Ele diz assim, bendito serás ao entrares, ou seja, qualquer situação que você tiver, que você entrar, se você for fazer uma viagem, quaisquer coisa que você for fazer. Versículo 7, vitória, o Senhor entregará feridos diante de ti. Os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Não seria você que sairia fugindo da adversidade, mas seria a adversidade que fugiria de você. Aí ele continua dizendo, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, na sua despensa, onde você armazena. Em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Diga glória a Deus. Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 37. Eu quero falar de um moço que viveu isso em sua vida. Gênesis capítulo 37. Prosperar não é para todos. Pastora, mas nós não acabamos de ler Deuteronômio 28. A prosperidade é abundante, mas a prosperidade não é para todos. Não estou falando de riqueza. Aí você poderia dizer assim, a riqueza não é para todos. A riqueza não é para todos. Deus quer alguns ricos, outros não. Eu falo a prosperidade mesmo. Por quê? Porque quem define se vai ser próspero ou não, não é Deus, é você. É você quem define se você vai ser próspero ou não. Porque ser próspero não é ser rico. Ser próspero é ser abençoado. É aquilo que você leu. É ter uma família abençoada, é ter uma mão abençoada. É tudo que você for fazer tem que dar certo. Diga comigo, tem que dar certo. Por isso que para prosperar, para que nós tenhamos uma vida próspera, nós temos que dar condição para a bênção. A bênção é real, é poderosa, é selada sobre nós, mas para que nós prosperemos, nós temos que dar condições para a bênção. Nós vamos falar de um moço que deu condições para a prosperidade. A mãe dele não tinha filhos, e quando ele nasceu, a mãe dele, certamente na direção de Deus, pôs o nome dele de José. José é um nome lindo e abençoado, né? José significa, Deus vai continuar prosperando, Deus vai prosperar. Esse é o nome que significa José. E a Bíblia, a mãe dele, Raquel, coloca o nome dele de José, e ela coloca naquele menino toda a aspiração, toda a certeza que Deus ia continuar fazendo o seu ventre ficar aberto. E ela teve um outro filho chamado Benjamim. E a Bíblia diz assim que esse menino cresce. A mãe morre, esse menino cresce. E eu quero falar sobre a primeira característica de alguém que decide ser próspero. Diga assim comigo, a decisão de prosperar depende de mim. É você quem decide, eu quero ser próspero ou eu quero ser amarrado. Aí você diz, quem é que em sã consciência decide ser embaraçado? Eu não diria em sã consciência, mas eu diria assim, alguns engodos, alguns encantamentos, algumas opções, algumas escolhas. A decisão de ser próspero é algo que nasce e que vem de cada um de nós. A Bíblia diz que a primeira condição para que você seja próspero, você tem que ser uma pessoa amada. Por quê, pastora? Porque a pessoa que não é amada é amarga. A pessoa que não é amada é frustrada. A pessoa que não é amada é rancorosa. A pessoa que não é amada, ela tem compensações. Ela não consegue viver a vida dela, os seus dias de uma maneira pronta e desembaraçada. A pessoa que não é amada, ela vive do passado, ela vive remorçada, ela vive de complexo em complexo. Não é de glória em glória, é de complexo em complexo, é de trevas em trevas.
A primeira coisa que você precisa é ser amado. É ter a questão do amor de uma maneira absoluta em sua vida. A pessoa que é amada, ela é plena, ela é feliz, ela conheceu o amor. Eu não estou falando de amor de próximo. Eu estou falando do amor do Pai. Você conhece o Pai? Amém? Tem gente que conhece o Pai, mas não conhece o amor do Pai. José conheceu o amor do seu pai. Nós vamos tipificar o amor de Jacó por José, o amor do pai para conosco. O cristão que conhece o amor do pai não vive de pendências. Ele não tem esse negócio, fulano fez isso para mim, o outro olhou feio para mim, ele falou isso de mim. Ele não tem esse negócio. Ele conhece o amor do pai, ele é pleno. O coração dele não é um coração que fica atrás de picuinhas, atrás de coisinhas, atrás de raposinhas que vem para poder ferir a vinha dele. Não, ele é pleno, ele é feliz. E quando se conhece o amor de Deus, quando se vive o amor de Deus, a felicidade atrai oportunidades. É igual aquela velha história, né? Moça chata, por mais bonita que seja, não arruma marido. Isso aí os antigos já diziam. Por quê? Porque é bonito, o rapaz chega lá, abre a boca, acabou tudo, né? Uma coisa atrai outra. É o que acontece. Então, o que é que nós precisamos entender? O que diz em Hebreus? A amargura, além dela contaminar, ela te afasta da graça de Deus. Em contrapartida, a felicidade, a bem-aventurança, que o seu coração contempla, atrai Deus. Consequentemente, você está cheio de graça, da graça de Deus, e as portas estão abertas. Você vive com uma túnica colorida. José vestia uma túnica colorida que o diferenciava de seus irmãos, feita à mão pelo pai. Um dia Deus fez uma túnica colorida para mim e para você, feito à mão, para que você pudesse prosperar. Você não precisa virar um caçador de bens, um interesseiro. Você precisa fazer o que é certo. Primeira coisa, eu preciso ser convencido que Deus me ama. Eu não posso mais viver nessas crises de dizer, Deus esqueceu de mim, Deus não gosta de mim, eu acho que Deus não quer nada comigo porque algo deu errado na minha vida. Se algo deu errado na minha vida, eu vou rebobinar a fita e vou observar o que eu fiz de errado. Porque se eu tivesse feito certo, teria... Isso é óbvio. Se você faz certo, dá certo. Se você fez errado, dá errado. Então não existe incógnita e nem mistério. Se você faz certo, dá certo. Se você fez errado, deu errado. Então você precisa sair dessas crises de mal amado e dizer, Deus me ama. Você sabe qual é o olhar e qual é a fisionomia de uma pessoa que é amada por Deus? Sabe qual é? Olha para a pessoa do seu lado, vê se você consegue encontrar. Pessoa que é amada por Deus é feliz. A pessoa que é amada por Deus, o olhar dela tem brilho. O olhar dela brilha. A pessoa que é amada por Deus, as palavras dela são diferenciadas. O posicionamento dela é diferenciado. Ele chega num lugar, não é que ele sofre de achismo, não. Ele sabe que ele é importante. Ele não tem essa questão dessa complexidade de achar assim, eu sou isso, Deus não gosta de mim, e eu tenho que ficar com o pior mesmo, e eu tenho que sofrer, não. Não, ele é filho de Deus. E que filho que o pai não ama? Primeiro critério para você prosperar, ser filho amado de Deus. Gênesis capítulo 37, versículo 3, diz assim: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez de uma túnica de várias cores. Deus te ama. E esse amor tem que ser suficiente para você.
esse amor tem que ser suficiente para destruir a força do seu passado, para tirar todo o complexo de inferioridade, para acabar com essa questão de você se sentir o menor, se sentir o inferior, se sentir uma pessoa prejudicada, se sentir alguém em desvantagem. O amor de Deus tem que ser suficiente para você olhar para você e olhar para a sua vida e dizer assim: espera um pouquinho. Eu não vou permitir que a minha vida seja conduzida por circunstância ou por pessoas circunstanciais. Você sabia que existem pessoas circunstanciais? Existem pessoas que passam pela sua vida. E tem gente que passa pela sua vida e deixa você derrubado, caído, prostrado no chão. Agora, um ser humano é mais forte do que o Senhor Jesus Cristo, do que Deus que te levantou, que deu um nome, deu um sobrenome, que morreu por você na cruz, que te colocou de pé, que te coroou de bênção. Um ser humano. Você sabe por quem? Quem é que o diabo usa de uma maneira direta para destruir a autoestima dos cristãos? Um cristão sem autoestima, ele pode ter tudo, mas ele não vai ter nada. O cristão com autoestima, ele pode ter o sangue. Sem autoestima, ele pode ter o sangue, ele pode orar, ele pode fazer, ele vai continuar derrotado, porque ele não tem autoestima, ele não conhece o amor de Deus. O amor de Deus é o fluxo, é a raiz da autoestima. Você tem que entender que você tem que ter a autoestima. Você precisa entender o quão você é especial. E o diabo usa ser humano para dizer que você é descartável. E você simplesmente acredita. O diabo usa ser humano para dizer que você é um objeto. Que você, o que é um objeto? Você usa quando você precisa. Quando você não precisa, você não usa mais. Você não é o objeto. Você é o alvo do amor de Deus. E quantos cristãos têm permitido que o ser humano faça dele um objeto descartável? Quem conhece o amor de Deus não permite isso. Você concorda comigo? O cristão que conhece o amor de Deus, ele não deixa ninguém tripudiar sobre a identidade cristã dele. Ninguém. Pode ser quem for. Pode ser a pessoa de maior renome. Ele diz: não, espera um pouquinho. Você pode ter um nome mais afamado do que o meu, mas o meu está escrito no livro da vida. E sobre mim, ninguém vai tripudiar. Ninguém vai dizer quem eu sou. Porque quem eu sou já foi escrito pelo sangue que jorrou da cruz. E ninguém vai dizer o contrário. Diga amém. Se você não tiver autoestima suficiente, você vai começar a perder a identidade cristã e, consequentemente, você vai começar a perder o domínio sobre as coisas que você tem, e então será um efeito rebote. Satanás vai entrar e vai começar a destruir tudo. Ser amado, ser filho de Deus, esse é o primeiro ponto. Nada mais te é importante do que o amor de Deus. Quando você chegar nesse ponto, você vai começar a desfrutar das promessas de Deuteronômio 28, do 1 ao 8. Quando você entender que o amor de Deus tirou você de onde você estava e trouxe aqui e tem te recriado, deleitado, abençoado a sua alma, você vai dizer assim: espera um pouquinho, de onde saiu isso tem mais. Amém? Segunda questão, para você prosperar, você tem que ser capaz de sonhar. E só quem tem o amor de Deus é capaz de sonhar. Às vezes você quer embutir nas pessoas: sonhe, 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 tenha sonhos, tenha uma vida de excelência, para que você sonhe alto. Porque você não pode sonhar alto se você vive na vileza, na baixeza. Né? Você já viu gente? Sonha alto, mas as atitudes deles são pérfidas. Vive na vileza. Então, babau. Quer sonhar alto, tem que ter atitude alta. Excelente. Concorda comigo? Sonhe. Deixe o Espírito Santo recriar seu coração de sonhos. Mesmo que esses sonhos sejam pequenos. Mesmo que esses sonhos sejam a curto prazo. Desfrute das coisas que Deus já está fazendo. Você sabe como é que o sonho é alimentado? Pergunta para o seu irmão: do que o sonho se alimenta?
Olhe para ele e diz assim, ó, das alegrias, das bênçãos já conquistadas. O sonho se alimenta quando você se alegra daquilo que você já tem, ou seja, gratidão. Quando você é grato, quando você regozija, olha o que Deus já me deu, olha o que Deus está fazendo na minha família, olha o que Deus, o sonho vai se alimentando da alegria. E aí você vai sendo capaz de estabelecer seu sonho. E aí você vai sendo capaz de acreditar na realidade daquele sonho. José foi capaz de sonhar porque era amado. Deus deu a José a capacidade de sonhar com a prosperidade, com a ascensão. O sonho mais alto que se vê na Bíblia. Porque ele sabia que ele era amado. A Bíblia diz assim em Gênesis 37, versículo de número 5. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Primeira característica que você tem que ter para ser próspero: ser filho de Deus e ser amado. Segundo, ser capaz de sonhar. Ter sonhos, alimentar sonhos. Mas eu vou te dar um conselho. Cuidado quando você sonha. Você estabelece sonhos. Espere o sonho vir de Deus. Não fique criando você projetos aleatórios, sem nada a ver. Fala, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Sonhos de Deus, dizia a canção. Busque os sonhos que Deus tem para você. E assim aplique-se nele e eles serão realizados. Terceira coisa, eu quero agora partir para uma situação. Antes de falar da terceira característica do próspero. Você vai enfrentar algumas situações na sua vida antes de você prosperar. Você vai ter que enfrentar sentimentos contrários. Você tem que ser apto e aprender. Gente, eu vou te falar uma coisa para você. Meu irmão, gente fraca não chega a lugar nenhum. Você tem que ser apto para enfrentar sentimento contrário. Cara feia, voz alterada, o que mais? Xingamento, fofoca, conversação. Se a primeiro levante do inimigo, que alguém fala de você, ou alguém faz uma cara feia para você, você já treme na base, meu irmão, você não vai chegar a lugar nenhum. Primeira prova que Deus vai te dar, ainda José nem tinha ido para o Egito. José ainda nem sabia o que significava o sonho dele. Sabe o que é que ele enfrentou? A inveja e a perseguição dos irmãos, da própria família. No caso de José, foi a perseguição e a inveja. No seu caso, pode ser um comentário, um levante, sei lá. Mas a primeira prova que você vai passar no caminho da prosperidade é enfrentar gente que tem sentimento contrário, contra você. Sentimento pode ser inveja, pode ser soberba, pode ser falatório, sei lá, não vou perder tempo com isso. Seja o que for, você tem que ser apto para enfrentar gente. E enfrentar da maneira bíblica. Você fala, então, pastor, por isso que eu já entendo um negócio de luta. Enfrentar da maneira bíblica. Qual é a maneira bíblica de se enfrentar a gente? Coração limpo. Gente não marca seu coração, porque ele já foi marcado por Deus. Se gente marcar seu coração, você já está vetado para prosperar ali mesmo. Ali mesmo você já enterrou sua prosperidade. Gente não pode te direcionar, gente não pode te fermentar, gente não pode te macular, gente não pode te entristecer mais do que 3 dias. Passou de 3 dias, você começa a feder. E quem gosta de mau cheiro é o diabo. Você fica curtindo aí, ó, o que gente fez com você, o que pessoas fizeram com você, passou de 3 dias, começa a feder. E você sabe, começou a feder, o diabo que chega, né? O diabo que gosta de cheiro ruim. A pessoa fez algo de ruim para você, esquece. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, acabou, morreu, limpou seu coração. Por quê? Porque o primeiro obstáculo que você vai ter para ser aprovado para a prosperidade é enfrentar a gente. Sem rancor, sem mágoa, sem amargura, liberando. Vai, meu filho, vai, não sei para onde, vai porque eu estou indo.
Não deixa ninguém te amarrar, não. É porque fez para mim. Quanta gente embaraçada financeiramente por causa da amargura. Quantas vezes eu já falei isso aqui? Não foi uma, nem duas, nem 10, nem 20. Gente que está embaraçado financeiramente, que ganha bem, que Deus abençoa, mas o dinheiro faz assim, ó, não sabe onde foi, por causa da amargura. A amargura reflete intensamente na vida financeira. E ele não sabe por quê. Ele fala, mas eu sou dizimista, mas eu sou ofertante, meu dinheiro não dá, por quê? Porque o coração está sujo. Para que você tenha a unção da prosperidade, você tem que ser um filho amado por Deus, um coração capaz de sonhar, e você tem que ter um coração puro. Diga, coração puro. Não pode ter amargura, não pode ter rancor, não pode ter vingança, não pode ter nada. José foi aprovado no primeiro teste, e os irmãos odiaram ele, mas ele nunca odiou um irmão. Os irmãos perseguiram ele, mas ele nunca perseguiu um irmão. Você tem que aprender a lidar com gente. Gente faz mal para gente. E você tem que aprender a não ser contaminado. Porque se você for contaminado, você é impróprio para prosperar. A Bíblia diz que os irmãos de José odiaram ele no capítulo 37, versículo 18. José vinha para levar notícia dos irmãos e viram-no de longe. E antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Eles fizeram um plano para matar José. Deu certo? Deu certo? Por que você teme o plano que o inimigo faz para você? Sabia que tem gente que tem plano mal para você? Não importa. O que importa é o que você sente. Se Deus não encontrar o mal em você, nenhum plano mal vai dar certo, vai funcionar de ninguém. Pode ser o maior planejador, o maior que faz o maior esquema, o maior feiticeiro, o maior macumbeiro. Se não tiver mal na sua vida, meu irmão, o mal não perdura, não acontece. Seu coração tem que estar limpo, tem que estar livre. Fizeram um plano de matar José. E disseram assim um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, lancemo-lo numa dessas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos o que será de seus sonhos. Quando o ser humano te faz mal, o diabo olha e diz assim: agora eu quero ver o que vai ser dos sonhos dele. Quantos sonhos seus já morreram porque você foi fermentado? Quantos sonhos seus já morreram porque alguém falou de você, porque alguém se levantou contra você, porque alguém falou uma palavra, porque alguém te fez algum mal? Quantos sonhos você já deixou morrer e já foi abortado? Espera um pouquinho. Quem te deu o sonho foi Deus, e ninguém é capaz de matá-los ou de destruí-los. Diga amém. Primeira prova que você vai ter: aprenda a enfrentar gente, não tenha medo de gente. Quem tem medo de gente não prospera. Tem crente que não prospera porque viveu uma vida de violência com o pai e com a mãe, e até hoje dentro dele ainda é aquele menininho medroso, tremendo de medo das surras do pai, das sovas da mãe. Não vai prosperar nunca. Liberte-se daquilo que foi. Liberte-se daquilo que já passou. Aprenda a enfrentar gente sem se contaminar. Aprenda a ser amado por Deus, a sonhar, e a ter um coração limpo. Diga glória a Deus. José chega na casa de Potifar, no capítulo, vamos lá ver, 39, e ele começa ali, vendido como escravo, ele começa ali a experimentar, porque ele foi aprovado, amém? Foi odiado, invejado, perseguido, foi vendido aos ismaelitas como escravo, e não tinha nada aqui dentro. Por que ele não tinha nada aqui dentro? Pastora, mas como que pode? A inveja não deu a ele sentimento de vingança? O ódio dos irmãos não o fez odiar? Vendê-lo como escravo, a solidão, pelo menos a solidão, pelo menos a tristeza, o distanciamento da família, não provocou nele uma revolta? Não, sabe por quê? Porque o que está cheio, não dá para encher mais. O coração dele estava cheio de amor. Deus me ama.
O ódio bate, diz assim, está ocupado, já está cheio. A amargura bate, está ocupado, já está cheio. O passado bate, o ressentimento vem, as adversidades vêm, está ocupado, está cheio, Deus me ama. Qual é o problema? Deus me ama. Pessoas, cristãos, que não são convencidos do amor de Deus, vive se agregando a gente, vive pegando emprestado, amargura, vive se aliançando à revolta. Espere um pouquinho, meu irmão. Ele chega na casa de Potifar e começa a prosperar. Potifar vê que o menino é abençoado e começa a colocar tudo nas mãos dele. A Bíblia diz assim em Gênesis capítulo 39, versículo 3, vendo, pois, seu senhor que o Senhor estava com ele. Por que Deus estava com José? Porque José estava com Deus. E tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E tudo que ele fazia, o Senhor, tudo que ele punha a mão, Deus abençoava. Tudo que José punha a mão, Deus abençoava. Por quê? Amado, sonhos e coração limpo. Primeira coisa, ele era servo. Mas ele era servo, mas não interessa. Você pode estar numa situação diminuta, mas você consegue ver a prosperidade de Deus. Você pode ser funcionário, mas tudo na sua vida dá certo. As coisas acontecem. Por quê? Coração. O coração é que manda na prosperidade. O coração é que manda na mão. Sabia? Você sabia disso? Que é o coração é que manda? É o coração é que manda nas mãos. A Bíblia diz assim que a segunda prova de José. Primeira prova qual é? Enfrentar gente, sentimentos contrários. Segunda prova, provar que ama a Deus e que é fiel a Deus. Essa é a segunda prova para quem prospera. Você fala assim, pastor, essa aí é mais difícil. Mas eu disse que prosperar não é para qualquer um. Prosperar é só para quem realmente quer. Segunda prova. A mulher de Potifar se encanta com ele. E quer dormir com ele. E José simplesmente diz, não. Eu não posso. Ele era bonito. Era judeu. Era uma pessoa que tinha governo da casa do homem. Podia ter confundido as coisas e ter dito assim, qual é o problema? O homem não vai saber nunca. Existem pessoas que prosperam e aí elas são vetadas nisso aqui, José já estava prosperando, mas o pecado começa a destruir os bens. Existem pessoas que eram para ter muito mais, mas por causa do pecado não tem. A Bíblia diz assim que a resposta de José no capítulo 39, versículo 9, diz assim, olha a consciência desse moço. Ninguém é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra? Segunda questão, não peque contra Deus. O salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a destruição. Não peque, não viva uma vida no pecado. Não peque. Olhe para o seu irmão e diga assim, não peque. O pecado é sedutor, não é? O pecado é sedutor, aparentemente ele é lícito. Por quê? Porque ele é favorável, você se vê numa situação desperta, numa situação que você busca aquilo, de repente. Mas José não foi assim. José queria chegar além. Você quer parar onde você está? Então, peca, aí você vai parar e começar a retroceder. Mas se você quer ir mais adiante, não peque contra Deus. Não faça coisas que desagradam ao Senhor. Um pecador destrói muitos bens. E a Bíblia diz assim que a mulher disse ao seu marido que ele a estava seduzindo. José é posto na cadeia. Até então o coração dele totalmente imaculado. O maior segredo, o maior mistério de José é o coração dele, sabia?
Sempre o que mais me chamou a atenção em José foi o coração dele. E também, por outro lado, nos mostra como uma pessoa pode chegar a cumprir todos os planos e propósitos de Deus por causa de um coração limpo. Seu coração é um coração limpo. Ele precisa estar limpo para que ele alcance aquilo que Deus tem para ele. José chega na prisão e na prisão acontece a mesma coisa. Ele começa a ser chefe na prisão. Ele é o melhor da prisão. O carcereiro põe tudo na mão dele. Qual é a promessa? Onde você estiver, ao entrar e ao sair, onde pôr a tua mão será a bênção. Você pode estar onde você estiver, ali você vai ser o melhor, ali Deus vai te abençoar. Entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com, e tudo o que ele fazia prosperava. Qual é a primeira prova que você tem para prosperar? Vamos lá. Gente, qual é a segunda prova? Deus, se você é fiel a Deus. E qual é a terceira prova? Você sabe qual é? Por que a primeira prova, qual é a primeira prova que você vai ter para prosperar? Gente, sentimento contrário. Para ver se você vai ser fermentado ou não. Não foi fermentado? Segunda prova, Deus. Vê se você é fiel a Deus, porque se você não vai se perder depois. Qual a terceira prova? José estava lá na cadeia, aí chega o copeiro e o padeiro do rei, do Egito, Faraó. Aí eles chegam lá, contam um sonho, não vou minuciar nisso. Ele interpreta o sonho, que um ia morrer e o outro ia viver. Aí ele diz assim, ó, capítulo 40, versículo 14. Ele interpreta o sonho e ele faz um pedido para os dois homens, dizendo: vocês lembram de mim quando vocês chegarem lá? Fala de mim para Faraó, para ele me tirar daqui. Fala de mim para Faraó. 40, 14. Porém, lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão, que faças menção de mim a Faraó e faz-me sair desta casa. Provavelmente contou tudo para ele, o engano que tinha sido na casa de Potifar. Ele disse assim, faz isso para mim, né? Vai lá, tenha compaixão, fala comigo, fala para ele de mim. O que o homem fez? O homem falou? Versículo 23. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José antes. Qual é a terceira coisa que você tem que enfrentar para você ser aprovado, para prosperar? Como é que chama o negócio aí? Fala comigo. Termina. Isso. Diga de novo. Ingratidão. Você tem que passar por ela. Pastora, mas dói tanto, mas tem que doer mesmo. Se não doer, você não é gente. É amargo, dói, mas você tem que passar por ela. Por quê? Por que você tem que passar pelo critério gente? Para ver se você está totalmente impermeabilizado. Se isso não te fermenta. Por que você tem que passar pelo critério tentação? Para ver se você é fiel a ele e não interesseiro às bênçãos. Por que você tem que passar por critério ingratidão? Para ver se você não é vingativo. Para ver se você vai chorar aos pés do Senhor a sua ingratidão, ou se você vai ficar fermentado e dizer, pode deixar que vai chegar a minha hora. Se você fizer isso, já sentenciou a sua prosperidade. Você precisa ter 3 características para prosperar e passar por 3 provas. As características para prosperar, você tem que ser, primeiro, ser um filho amado de Deus. Segundo, ser capaz de receber os sonhos de Deus. Terceiro, ser alguém capaz, ter uma situação emocional, um vaso que é capaz de realizar aquilo que Deus tem para a sua vida. E quais são as provas que você vai passar por elas? Vamos recapitular? Você precisa, quem quer prosperar? Todo mundo quer prosperar. Tem gente que não quer, mas aí tem outras doenças aí, né? Existem 3 características para você prosperar. Primeiro, qual é? Vamos lá. Como?
Você tem que ser amado por Deus. Ser amado por Deus? Você tem que ter certeza disso, viver isso. Segundo, capaz de sonhar. Terceiro, coração limpo. Você tem que ter uma capacidade emocional de não se enturmar e não se embebedar com gente. Você vai passar por 3 condições e 3 provas para prosperar. Qual é a primeira? Gente. Gente, você vai passar sempre pela gente. Mas passa por gente, passa. Gente passa. Você passa. Não fica, não. Primeiro, critério, gente. Você vai ser provado no critério gente. Segundo, fidelidade de Deus. Você vai ter que ser fiel a Deus. Terceiro, qual que é? Você vai ter que beber o cálice da ingratidão. Para quê? Para ver se teu coração mesmo está limpo e está aprovado. Você bebeu o cálice da ingratidão, acabou. Diga glória a Deus. Faraó teve um sonho, e aí o copeiro diz, lembrou, tem um moço que pode revelar esse sonho. Quem que ele mandou chamar? José. José chega e diz, isso aí não é de mim não, isso aí é de Deus. Isso é de Deus. Existe a revelação do sonho, 41, versículo 38. A concretização do sonho. E disse Faraó aos seus servos, acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Quando você passa, conquista as 3 características e passa pelas 3 provas, você adquire o selo da prosperidade, que é a sabedoria. Aí a Bíblia diz assim, tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Sonho concretizado que Deus deu a ele. Não são todas as pessoas que irão prosperar. Porque existem pessoas que não conseguem compreender o amor de Deus. Existem pessoas que não são capazes de sonhar os sonhos de Deus. Existem pessoas que não conseguem ter o coração limpo. Outros não conseguem ficar sem embaraçar-se com gente. Outros não conseguem ser fiel a Deus. Outros não conseguem conviver com a ingratidão. Quando eles passam pelo critério ingratidão, eles ficam todo ferido, todo fermentado, todo fanado, todo revoltado. E aí são barrados.